Fala galera, e aí? Mais um dia, mais um vídeo por aqui. Cara, eu tava pensando esses dias, já tem uns dias que eu tô pensando sobre isso, que eu até queria ter trazido esse vídeo aqui antes, mas acabou que não deu tempo, que é sobre Matrix e as realidades ilusórias que a gente vive. E eu tava refletindo um pouco sobre isso, assim, primeiramente numa camada mais espiritual da coisa, ah, como a gente assim se submete, a gente né, submete a nossa consciência, né, que é o nosso eu verdadeiro, aquela coisa, aquele lugar ali que a gente consegue observar tudo, inclusive os nossos próprios pensamentos, né? Então a gente logicamente consegue concluir que a gente não é os nossos pensamentos, né? A gente é algo que consegue ir além disso e, e eu entendo isso como consciência, né? Então eu vejo isso de uma forma espiritual, assim, como uma alma, né? Eu vejo dessa forma. E como a gente se coloca nessa situação que é o mundo que a gente vive hoje, que é um mundo privado de várias coisas, né? Onde a gente tem uma limitação muito grande do nosso potencial, haja vista que haja visto que a gente é muito mais do que aquilo que a gente imagina ser, então a gente não tem a consciência do todo, apesar da gente acreditar que a gente é e a gente estar no melhor estágio que a gente pode alcançar, sabe? Só que a gente não tem a mínima noção do que o universo é, né? Quer dizer, a gente tem uma noção, mas uma noção muito básica, muito pequena. Eu gosto de pensar assim na ideia de como se você fosse tentar explicar, por exemplo, dinâmicas de mercado financeiro, do Bitcoin, por exemplo, para uma formiga, sabe? Tipo, cara, a formiga, apesar dela estar no mesmo espaço físico, ela vive num outro universo, saca? Ela tem outro nível de consciência e simplesmente não dá liga, né? Então, aí eu fico divagando e tentando imaginar, porra, cara, a gente vive num planeta, né? E que se você for dando zoom out, o próprio planeta acaba sendo só uma poeirinha num universo e a gente não faz ideia do que isso significa. Como assim? Ah, tipo, às vezes os planetas estão vivendo um rolê, eles vivem uma realidade, eles têm um tipo de comunicação, um tipo de sociedade que a gente nem imagina que seja possível. Só que como a nossa consciência é extremamente limitada, a gente imagina que é só umas bolas gigantes que fica girando no vácuo lá sem sentido nenhum, entendeu? Mas talvez exista um sentido muito complexo e profundo que a nossa mente, onde a gente alcança, não está preparado ainda para compreender. E isso a gente só vai compreender a partir do ponto que a gente vai evoluindo e destravando assim, novos níveis espirituais, né? E aí, cara, eu tava fazendo dessa ideia, eu tava pensando, né, tipo assim, não, a gente se coloca nesse lugar de, de limitação como se fosse um treinamento mesmo, né? Então, a gente precisa passar por isso para adquirir novas experiências, novos conhecimentos e desenvolver principalmente a questão, as questões básicas assim de que a gente precisa para crescer, que é a sabedoria e o amor, né? E essa nossa realidade acaba servindo para isso, né? Então a gente vive num mundo que as pessoas dizem, ah, mas é um mundo mau, é um mundo governado pelo diabo e tal, algo do tipo. Mas eu acho que é uma coisa mais prática mesmo, não necessariamente é governado pelo mal. Eu acho que é muito mais uma ausência do todo, mas com um motivo, né, que é o desenvolvimento, do que propriamente um mundo criado
pelo mal e dominado pelo mal, sabe? Tipo assim, esse domínio do mal, das nossas imperfeições e tal, eu acho que é muito mais a questão da falta de conhecimento mesmo, igual eu falei, de sabedoria e de amor, e serve como um exercício, saca? E não como um inferno punitivo para nós. E aí eu tava. Aí eu tava divagando sobre isso, sobre essas ilusões que a gente tem de que esse mundo é, como se esse mundo fosse a maior coisa de todo o universo, mas que pra gente acaba sendo, a gente acaba percebendo isso, mas no final das contas pode ser simplesmente uma pequena escolinha ali, um pré-primário que você vai desenvolver e aprender algumas habilidades, aprender a colorir, aprender os números, sabe? Coisas que a gente aprende na nossa infância. Então eu faço esse paralelo com uma infância, né? E só que, né, outro nível espiritual. Então eu acho que essa ilusão, essa matrix que a gente vive e nela, ela não é má, mas ela tem um propósito, né? Ela tem um objetivo. E aí eu tava pensando aí adentrando mais na nossa sociedade humana, né? Uma coisa que acontece ali praticamente dentro só da Terra, né? É, como a gente também acabou se entregando a uma ilusão social, né? Que é algo que eu falo muito aqui no canal também. Então acaba que, tipo assim, como assim a ilusão social? De que a gente vive uma realidade onde coisas são ditas e pessoas controlam isso, essa sociedade, e nos dizem o que é certo, o que é errado, e o que é normal e o que é anormal. E a gente mesmo não para pensar e contestar coisas e achar coisas estranhas por conta própria. A gente está sempre achando coisa estranha ou normal baseado no que outras pessoas estão dizendo para nós, entendeu? Então acaba que fica difícil você romper com é, é, com algo que já vem construído ao longo do tempo, porque você acaba por repetir o que as pessoas falam que é normal e o que não é. Aí, velho, a gente chega num ponto que eu acho que a gente vive atualmente aqui, que outras pessoas nos dizem o que a gente deve fazer, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, e aí as coisas acabam que ficam completamente distorcidas, só que a gente não percebe, porque simplesmente é normal, sabe? Então, muitas coisas, velho, eu acho que não faz muito sentido, é, e acho mesmo que a sociedade ela provoca isso. Então a gente vive meio que estrangulado hoje do tipo, cara, você tem que trabalhar, você tem que gerar recursos, e é cada vez mais, é cada vez mais. E isso nunca tem fim, sabe assim? Antigamente você mandava a mensagem através de carta, aí a gente foi crescendo, foi evoluindo para a comunicação pelo telefone, aí a gente chegou na era da internet com e-mail, aí mensagem instantânea com os ICQ, MSN da vida lá, hoje o computador está na palma da mão, tipo assim, sabe? As coisas vão evoluindo, a velocidade vai aumentando, mas por mais que essa eficiência cresça, aí a demanda começa a crescer também. Então você é cada vez mais exigido, sabe? Do tipo, cara, se daqui a pouco, vamos supor, a gente tem uma máquina de teletransporte, você vai ter que ficar pingando nos Estados Unidos, no Japão, no Reino Unido, 3 vezes em cada lugar em um dia, sabe? Você vai ter esse tipo de exigência porque passa a ser possível. E meu ponto, cara, onde que eu quero chegar com isso? É que acaba que essa realidade de ter que correr atrás das coisas, ter que
ter que pensar que tudo vai se resolver quando você conquistar o material, o dinheiro e tal. É uma corrida que acaba sendo falsa, porque você deixa de aproveitar o momento que você está aqui para aproveitar, então você deixa de, muitas vezes, coisas que te dariam um prazer ali pequeno de fazer, você não consegue sentir, porque você está muito obcecado por essa corrida dos ratos, né, que o pessoal chama, que você não vai chegar em lugar nenhum. E tem pessoas que ajudam a estruturar isso e te dizer que isso é o certo e é o normal. Ou seja, é uma ilusão, é uma matrix, é uma ilusão criada dentro da própria ilusão. Então, só para recapitular, porque isso acaba ficando meio confuso, né? Sei lá, vocês devem estar entendendo porra nenhuma desse vídeo. Mas o ponto você tem. Vamos na escala, né? Você, sua consciência lá, você é imortal, gigante, infinito. E você, por vontade própria, por questão de treinamento e aprimoramento pessoal, né? Para crescer, se desenvolver, você se coloca numa posição onde você tem recursos e consciência e a consciência privada de algumas coisas ali. Então você vem para cá, você é inserido nessa escola, essa bola azul chamada Terra, e aqui está você no seu treinamento. E aí, dentro dessa própria escola, é como se tivesse um sistema ali, sei lá, os clubinhos, as salas, as séries, as turmas, onde houvesse uma organização e você criasse nessa relação ali com seres que já estão privados da sua total capacidade, você cria mais uma camada de ilusão. E eu tava pegando muita viagem nisso, cara, e vendo assim, percebendo que como a gente é suscetível às ilusões, aos controles, e como a gente não para questionar, simplesmente vai vivendo, vai acontecendo, né? Então, uma das coisas que eu questiono muito aqui no canal é a questão da necessidade, da efetividade de um estado social, de um órgão controlador dominante, onde ele dita as regras e tem majoritariamente o poder, tanto poder militar, da violência, quanto o poder do dinheiro, da geração de recurso. Só que a máquina, o que realmente move as coisas, são as pessoas mais fracas que estão isoladas, desorganizadas e iludidas por algo que não faz o menor sentido, mas que por passar de um para o outro, de geração para geração e de estruturas, acaba sendo o normal. E como a gente tem essa natureza de buscar um pertencimento, a gente quer ser amado, né? Tem essa, a gente tem essa natureza, pô, eu quero pertencer, eu quero que as pessoas me amem, eu quero fazer parte, eu quero compartilhar. Isso é algo inerente do ser humano. A gente tende a não ser a ovelha negra, sabe? O fora da caixa. Porque dá trabalho, é difícil, você tem que pensar além, você tem que ficar justificando as coisas. E muitas vezes você não é bem visto. E muitas vezes você acaba realmente sendo escrachado mesmo, fazendo papel de louco, papel de
às vezes criminoso, saca? E, e aí tipo assim, eu comecei a pensar nisso também, revivendo toda a história e a trajetória do Michael Jackson, né? Já tem umas semanas já que eu vi o filme, que eu assisti o filme. E como toda essa história da relação dele com crianças, acusações e tal, transformou ele em outra pessoa. E aí você vai vendo que a própria sociedade colocou um peso nas costas dele e criou uma situação porque ele era uma pessoa que não se encaixava tanto, que era diferente e que conseguiu é, manter uma autenticidade e não se entregar completamente, sabe? Não que o cara era nossa, um anjo, um deus, não é nada disso, mas eu falo assim, que as pessoas que têm um destaque, principalmente nesse meio artístico, você vê que a pessoa ela tem a própria identidade dela que fala mais alto, que é mais forte do que o comum, o regular ali do que a gente tem na sociedade de forma geral. E, e essas pessoas ficam extremadas, tipo, ao mesmo tempo ela é vista como um deus, é adorada, né? Tem os fãs, os fanáticos ali por aquela pessoa. E só que da mesma forma ela é rechaçada e destruída pela própria mídia e pessoas que procuram o, o diferente para vender, para tirar o benefício próprio ali. Isso é muito louco, cara. Isso é bizarro, sabe? Tipo, eu acho que a gente precisava, tipo assim, claro, a gente tem mais ou menos algo normal ali, mas eu acho que o diferente e que o anormal deveria ser normal, entende? Tipo assim, aquela pessoa é muito esquisita, ela usa uma calça, ela sempre tá com uma calça diferente, esquisita, e é estranho para todo mundo que olha. Mas isso deveria ser uma coisa que tá tudo bem, porque todo mundo é estranho em alguma coisa, cara. Todo mundo tem algo esquisito, todo mundo tem algo diferente. Só que o problema é que as pessoas julgam essa diferença que o outro tem. E aí você começa a criar separações completamente desnecessárias e oprimir o diferencial das pessoas, que no final das contas pode ser um combustível, e eu acredito que seja, de alavancar ainda mais a nossa evolução enquanto sociedade e enquanto espiritualmente também, entendeu? Então, porra, imagina todas as pessoas que fazem um negócio diferente, apresentam uma ideia diferente, é um artista diferente, é um inventor diferente, um cientista diferente. Se todas essas pessoas se deixassem calar e oprimir e simplesmente sentasse ali no banquinho do normal, do reto, do igual, do nada diferente. Cara, a gente não ia sair do lugar. E aí muitas vezes acontece, né, da gente ver essas pessoas que conseguem ter esse diferente, conseguem às vezes não se importar com o julgamento das pessoas. E não estou falando das pessoas de mídia de fora, não, estou falando do julgamento das pessoas mais queridas para ela, dos pais, da família, dos irmãos. E aí a gente às vezes consegue ter essas pessoas que se destacam por algum motivo, que conseguem ir numa contracultura, digamos assim. E aí fica nesses extremos. Às vezes a pessoa é colocada de genial e o Michael Jackson foi os dois, tá ligado? Tipo, o cara foi colocado de genial, pô, o rei do pop, a criatividade do cara era colocada pra fora assim de forma avassaladora.
E aí, quando veio as denúncias, né, o que eu acredito, eu sempre acreditei nas falsas denúncias, toda a sociedade muda esse roteiro e o cara vai do céu ao inferno no estalar de dedos. Isso é muito bizarro, cara. Isso é muito estranho. E assim, e aí eu gosto. E aí eu sempre fico pensando de como muitas das vezes essas pessoas são injustiçadas, né? A própria história de Jesus mesmo, saca? Tipo, a gente fica. A maioria das pessoas, grande maioria das pessoas no Brasil são cristãs, mas se elas veem uma pessoa diferente, elas já julgam, elas já comentam, elas já tiram sarro e muitas das vezes elas já querem crucificar. E, e elas esquecem que Jesus foi essa pessoa diferentona e escrachada na época dele, esculachada na época dele lá. Então, tipo assim, que é outro ponto que eu queria levantar. Será que muitas das vezes essas nossas atitudes em relação a essas pessoas que a gente considera estranhas, diferentes, que têm atitudes que a gente não sabe de onde veio, a gente não está potencialmente matando uma nova manifestação do próprio Jesus? Não necessariamente diretamente, porque isso também pode acontecer, tipo assim, Jesus vai voltar e tal. Mas será que a gente teria capacidade de perceber que Jesus voltou? Ou a gente simplesmente escracharia essa pessoa também e caçoaria dela, falaria que ela era impostora, que era um merda, e crucificaria ela igual crucificaram Jesus há 2000 anos atrás? Saca? É algo pra gente ficar atento, cara. Porque é muito provável e muito possível que, tipo, de Jesus aparecer pra você e falar, porra, eu sou Jesus pra caralho. E você vai falar assim, não, não é não. E você vai negar até o final, entendeu? Mas, tipo assim, o foco não é Jesus persona em si. Eu tô falando é, é, nas atitudes e coisas de pessoas comuns que possam ter essas conexões espirituais e esses pontos chave de mudança e percepção das coisas, sabe? Tipo, um exemplo da Vinci lá, que era, né, que inventou um monte de coisa e tal. Pô, da hora. Imagina se não, velho, não vamos privar o Da Vinci aqui da criatividade dele, ele não vai fazer nada, sabe? Porra, olha o quanto isso teria nos prejudicado, atrasaria as coisas. E eu acho que a gente continua fazendo isso, continua cometendo esse erro, continua colocando os diferentes, os esquisitos, num lugar da gente tirar sarro, da gente é um lugar de arrogância, tá ligado? E aí a gente se acha completamente inteligente, os demais, os diferentes, aí as nossas conquistas financeiras já é motivo pra gente se achar o tal. E aí a gente vive sob um controle de uma, de uma casta que se beneficia, inclusive economicamente, que não tem nem comparação com o que as pessoas comuns vivem, e a gente acha completamente normal isso. Então, sim, os presidentes, os desembargadores, não sei o que, os engravatadinhos, eles têm sim que ter uma renda 40 vezes maior que a sua, e você tem que ali ficar quieto, tipo assim, porque você é menos, que você. Enfim, cara, sabe? Isso tudo que eu trago aqui no canal. Então você vive nesse lugar de se colocar como normal,
porque você não quer ser visto de tal forma, você não quer ser taxado de tal outra forma, e muitas vezes você está simplesmente é, escondendo a sua verdade, o seu querer, a sua manifestação natural, por simplesmente medo de julgamento dos outros, medo de ficar sozinho. E aí você se joga de corpo e alma nessa ilusão humana, dentro de uma ilusão espiritual que você se propôs. Então, tipo assim, cara, o quão distante você está da sua essência, da sua consciência. Estando só nesse comentário desse vídeo em duas, eu acho que existem várias assim e elas se entrelaçam, mas de exemplos mais claro aqui foram duas camadas de, de ilusão que a sua consciência está experienciando nesse exato momento. E isso é muito louco, cara. Isso é muito doido. Porque você começa a pensar, cara, não, eu não quero tanto isso, eu não quero esse total distanciamento de mim mesmo. Eu quero buscar o máximo possível a viver a minha essência, a minha realidade e a verdade. Porque, pelo menos na minha concepção, você ficar vivendo o tempo inteiro numa ilusão, numa mentira, é um gasto energético e um desperdício que não é algo que eu estou muito afim de continuar passando por tanto tempo. Porque não faz sentido, porque não tem porquê, entende? Eu quero a verdade, eu quero a liberdade para buscar a verdade, para me encontrar o máximo que eu puder com a minha verdadeira essência, que é a minha consciência, tá ligado? Ah, enfim, galera, foi isso o vídeo. Cara, eu acho que esse vídeo foi o vídeo mais viajado que eu já fiz nesse canal. Se você entendeu alguma coisa, ou se você tem algum pensamento sobre isso, alguma reflexão sobre isso também, deixa aí nos comentários para eu ler e trocar uma ideia sobre isso. Que, pô, eu acho que eu gosto dessas coisas, eu gosto de refletir sobre essas coisas e eu vou gostar também de trocar ideia com pessoas que tenham esse tipo de interesse também, beleza? Então é isso, galera. Se puder, deixa o like aí no vídeo também, se você chegou até aqui no final do vídeo. E aí a gente se vê num próximo vídeo aí, num outro tema, uma outra conversa. Um abraço e fui. Tchau!